Olá, meus amores, bom dia. Vamos iniciar nossa correção, página 127 e 128. Vamos à primeira questão, que pede para a gente fazer o seguinte: os retângulos a seguir foram construídos em uma malha quadriculada. Aí, cada lado da malha quadriculada equivale a 0,5 centímetros. Ele pede para a gente determinar a área em centímetros quadrados e o perímetro em centímetros de cada um deles. E aqui a tia já colocou as medidas, né? Que vocês precisam contar aqui para poder fazer as medidas. Cada pedacinho desse vale 0,5 centímetros, então aqui eu tenho 1,5, 0,5 centímetros. E em cima eu tenho 2, 3 centímetros. Aqui eu tenho 2 centímetros. Como é um quadrado, todos os lados dele vai ter 2 centímetros também. Aqui eu tenho 2, 3 centímetros na altura e 2 centímetros na base. Aqui eu tenho 4 centímetros na base e 1,5 na altura. Aqui eu tenho 4,5 centímetros na base e 1 centímetros na altura. Aqui eu tenho 3 centímetros na altura e 2,5 na base. Então, dito isso, a gente vai aplicar as fórmulas e calcular o perímetro, a área, e depois calcular o perímetro. Então, a área do retângulo é base vezes a altura. O retângulo 1, a base dele, é 3 e a altura é 1,5. Então, vai ficar 3 vezes 1,5, que dá 4,5 centímetros. Então, a área é 4,5 centímetros. E o perímetro? O perímetro, observe que ele tem 2 a 2 lados iguais. Então, vai ficar 2 vezes o 3, que são 2 lados com 3 centímetros, mais 2 vezes 1,5, porque são 2 lados com 1,5 centímetros. 2 vezes 3, 6, e 2 vezes 1,5, 3. 6 mais 3, 9 centímetros. Então, a área é 4,5 centímetros ao quadrado e o perímetro é 9 centímetros. Vamos para o 2. Nós temos um quadrado, o quadrado tem todos os lados iguais, então, lado vezes lado, vai ficar 2 vezes 2, que dá 4 centímetros quadrados. E o perímetro basta somar 2 mais 2 mais 2 mais 2, ou multiplicar 4 vezes 2, né? Que vai dar 8 centímetros de perímetro. No retângulo 3, eu tenho... No 3, nós temos que um retângulo, a área da base igual, a área do retângulo igual a base vezes a altura. A base é 2 e a altura é 3, então 2 vezes 3 dá 6 centímetros. E o perímetro vai ser 2 vezes o 2 mais 2 vezes o 3, que é igual 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 3, 6, 10 centímetros. Na 4, nós temos também outro retângulo, onde a base é 4,5 e a altura é 1,5. Acho que eu troquei aqui, gente. Não, tá certo, pronto. A base é 4 e a altura é 1,5. 4 vezes 1,5 dá 6 centímetros quadrados. E o perímetro vai ser 2 vezes o lado 4, que são 2 lados com 4 centímetros, mais 2 vezes o lado de 1,5 centímetros, que são 2 lados com 1,5 centímetros. 2 vezes 4 dá 8 e 2 vezes 1,5 dá 3. 8 mais 3 dá 11 centímetros. Então, o perímetro igual a 11 centímetros. A imagem 5 também é um retângulo, então a área vai ser base vezes a altura, que é 4,5 vezes 1, que dá 4,5 centímetros quadrados. O perímetro vai ser, né, 2 lados com 4,5, então 2 vezes 4,5, mas você poderia fazer somando, tá? 4,5 mais 4,5 mais 1 mais 1. Eu fiz aqui multiplicando para ser mais rápido o livro, né? Então, vai ficar 9, 2 vezes 1, 2, então vai ficar 11 centímetros, ok? E o item 6 também é um retângulo, vai ficar base vezes a altura, que é 2,5 vezes 3, que dá 7,5 centímetros quadrados. O perímetro vai ser igual a 2 lados iguais, que é 2,5, mais 2 lados iguais de 3 centímetros, que dá 11 centímetros. No item B, ele pergunta quais são os retângulos que têm áreas iguais, áreas e perímetros iguais e perímetros iguais. Áreas iguais, nós temos a figura 1,
e a 5, né, ó, são 4,5 centímetros as duas. E temos a figura 3 e a figura 4, que possuem 6 centímetros quadrados de área. E aí eu quero áreas e perímetros iguais. Figura que tenha áreas e perímetros iguais ao mesmo tempo não tem nenhuma. E agora que tenha perímetros iguais. Não tem perímetros iguais, a gente tem a figura 4, a 5 e a 6, que elas têm respectivamente 11, 11 e 11 centímetros. Vamos para a questão 2. Ele pede para calcular a medida do lado de um quadrado com 32 decímetros de perímetro e com 36 metros quadrados de área. Perímetro é a soma de todos os lados da figura, então trata-se de um quadrado, então todos os lados são iguais. Então, vou pegar o perímetro e dividir em 4 partes, que dá 8. Então, a medida do lado do quadrado é de 8 decímetros. Já no B, ele fala da área. A área de um retângulo é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Então, a área é 36, então o A eu substituir por 36. Lado vezes lado é lado ao quadrado. Então, só invertir aqui a ordem, lado ao quadrado é igual a 36. Aqui eu tenho uma potenciação. A operação inversa à potenciação é a radiciação. Então, vou usar a operação inversa da radiciação, da potenciação, que vai ser a radiciação, vai ficar a raiz quadrada de 36. Porque aqui é a mesma coisa que você pensar em dois números iguais, ó, que dá 36, que é quem? 6. Então, o lado do quadrado é igual a 6 centímetros. Na questão 3, ele pede para completar as igualdades com os números adequados. Então, eu quero transformar de metros quadrados para centímetros quadrados. De metros quadrados para centímetros quadrados, eu vou multiplicar por 100 duas vezes. Então, vou andar para a minha direita 4 casas decimais, né, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 50.000. E aí, você acrescenta 4 zeros na frente do 5. No item B, ele quer transformar de quilômetros quadrados para hectômetros quadrados. De quilômetros quadrados para hectômetros quadrados, você multiplica de quilômetros para hectômetros, você multiplica por 100. Então, você vai se deslocar 2 casas decimais a partir da vírgula para a sua direita. 1, 2. Então, vai ficar 3.270. No item C, você quer transformar de decímetros para decâmetros. De decímetros para decâmetros, você divide por 100 duas vezes. Então, 1, 2, 3, 4. Você vai voltar 4 casas decimais. Então, vai ficar 0,0639. No item D, ele quer de milímetros para centímetros, que eu ando uma casa decimal, que é, no caso, 2 casas decimais, porque a unidade é 100. Então, 1, 2. Vai ficar divido, tá, gente? É divido. Só troquei aqui a informação. Você vai voltar 2 casas, 1, 2. Vai ficar 1,88. No item E, eu quero transformar de hectômetro para decímetros quadrados. E eu vou me deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou andar 6 casas decimais. Eu vou multiplicar por 100 3 vezes. Vai ficar 502.000. No item F, eu vou transformar de metros quadrados para decímetros quadrados. Volta uma casa que divide por 100. Então, 1, 2. Vai ficar 0,476. Na questão 4, ele pede para observar como que a Luciana fez para calcular a área da figura, que é essa figura aqui ao lado. Vocês já devem ter observado, eu não vou ler, porque vocês já devem ter feito isso. E depois, de modo semelhante, calcular a área das figuras apresentadas do item A ao item C. Então, primeiro, o que a Luciana fez? Ela encontrou a área maior, depois ela encontrou a área menor e subtraiu a área menor da maior. Então, primeiro a gente vai encontrar a área maior, que é esse retângulo aqui maior, que eu chamei de retângulo 1. Depois, encontrar a área do retângulo menor e subtrair, tá? Então, a área total vai ser dada por a área do retângulo maior menos a área do retângulo menor, que eu chamei de 1 e 2. Então, a área do retângulo maior, ele vai ter
base de 4 centímetros e altura de 3 centímetros. Vai ficar 3 vezes 4, né? E aí, eu vou subtrair da área do retângulo menor. A área do retângulo menor, ele tem 2 metros, né? De comprimento, ó, porque no total aqui é 4, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, logo aqui vai ser 2, né? E 1 metro de altura, então vai ficar 2 vezes 1. 3 vezes 4 é 12, menos 2 vezes 1, que é 2. 12 menos 2 dá 10 centímetros quadrados. Então, a área da figura é de 10 centímetros quadrados. Vamos para o item B. No item B, vai ser do mesmo jeito, eu vou calcular a área menor, e subtrair a área maior da área menor da área maior. Aqui eu tenho um quadrado, né? Então, a área total vai ser a área do quadrado menos a... Peraí, gente. A área do retângulo, né? Que é a maior, menos a área do quadrado, que é a menor, ok? Então, vai ficar a área do retângulo, ele tem 4,5, que é a sua base, vezes 3, que é a sua altura. Então, eu vou fazer 4,5 vezes 3 ou 3 vezes 4,5, porque a ordem dos produtos não altera, a ordem dos fatores não altera o produto. Menos a área do quadrado, que é lado vezes lado. Então, 1,4 vezes 1,4. 3 vezes 4,5 dá 13,5. E 1,4 vezes 1,4 dá 1,96, que resolvemos primeiro as multiplicações. 13,5 menos 1,96 dá 11,54. Logo, a área dessa figura é de 11,54 centímetros quadrados. Aqui, nós vamos ter mais uma continha, né? Eu vou calcular a área do quadrado maior, no caso do retângulo maior, e depois calcular separadamente a área desses menores aqui. Para isso, a gente fechou e encontrou as medidas, ok? Ó, aqui vai ser 1 centímetro de lado, porque aqui é 1,5, aqui vai ser 1,5 e aqui vai ser 1. Esse aqui é 1, aqui é 1. Então, 1 mais 1,5 dá 2,5, 2,5 mais 1,5 dá 4, não é isso? E aqui vai ser 3, porque aqui é 2 e no total é 5, então 2 mais 3, 5. Então, a área total vai ser a área do retângulo 1, que é o retângulo maior, que é base 5, altura 4, então 5 vezes 4, menos a soma dessas duas áreas menores, os dois retângulos menores. Então, vou fazer 2 vezes 1,5 mais 3 vezes 1. Então, 5 vezes 4 dá 20. Resolvendo aqui a multiplicação, dentro do parênteses eu tenho 2 vezes 1,5, que dá 3. 3 vezes 1, que dá 3. 3 mais 3, 6. Então, 20 menos 6, que dá 14 centímetros quadrados. Então, essa é a área da figura. Vamos para a questão 5. Calcule a área da figura colorida de verde, de amarelo e de vermelho. Então, aqui a gente vai calcular primeiro a área verde. A área verde é esse quadrado aqui, de lado de 2 centímetros. Então, a área do quadrado é lado ao quadrado ou lado vezes lado. Que vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4 centímetros quadrados. Então, encontremos a área verde. Depois, ele pede para calcular a área amarela. A área amarela tem esse retângulo e esse outro retângulo. Esse aqui mede 2,2 e aqui mede no total 4,2. Aqui vai medir quanto? Basta pegar 4,2 menos 2,2, que dá 2. Esse pedacinho aqui vai valer 2, ok? Então, vou calcular primeiro a área desse pequeno, desse maior e depois desse menor. Então, vai ficar base vezes altura, 2 vezes 2,2, que dá 4,2. Então, eu encontrei a área desse retângulo maior, vou encontrar agora do menor, que ele tem base de 1 centímetro e altura de 2 centímetros. Então, vai ficar 1 vezes 2, que é 2 centímetros. Agora, eu vou somar a área dos dois. Vale, gente? Vocês não estão vendo, né? Só vou fazer aqui novamente. Cortou aqui. Então, vamos lá. Vai ficar base vezes altura. Ó, a base é 2 e a altura é 2,2. Vai ficar 2 vezes 2,2, que dá 4,4 centímetros quadrados. E agora, eu vou calcular desse outro, onde ele tem uma base de 1 centímetro e a altura de 2 centímetros. Então, vai ficar base que é 1 e a altura que é 2. Então, vai dar 2 centímetros quadrados. Agora, eu vou somar as duas
áreas amarelas, que é 4,4 mais 2,0, que dá 6,4 centímetros quadrados. Então, essa é a área amarela. A área vermelha também vou calcular em duas áreas, ó. Vou dividir ela aqui, ó, ao meio, vai formar dois retângulos. Ó, esse lado aqui é 2,2, ó. Esse lado bem aqui é 2,2, tá, ó. Que é o mesmo desse, porque eles têm os tamanhos iguais. Esse lado aqui é 3,8, então, aqui não tem como ser total 3,8, ó, porque ele pega daqui até aqui. E eu só tenho esse pedacinho aqui. Mas eu posso descobrir, ó, aqui é 1 mais 2, que dá 3. Para chegar no total de 5,8, ó, que é o tamanho total dessa base, falta 2,8. Então, aqui é 2,8, aqui também vai ser 2,8. Esse aqui é 2, aqui também vai ser 2, ok? Então, vamos calcular. Primeiro, a gente vai calcular a área do primeiro, que é base vezes altura, que é 2,8 vezes 2, que dá 5,6. Depois, a gente vai calcular do segundo, que é a base é 2,8 e a altura é 2,2, não é isso? A base é 3,8, tá, gente? Base é 3,8 e a altura é 2,2, que vai dar 8,36 centímetros quadrados. Então, vou somar a área total. Vai ficar 5,8 mais 8,36, que dá 13,96 centímetros quadrados. Então, essa é a área da parte representada pela cor vermelha.